Amado Mestre Jesus, vamos iniciar os estudos desta noite e rogamos que leve a Deus nosso Pai o nosso pedido. Que o Antônio e o Alexandre possam ser iluminados e aquecidos. Serem envolvidos por esses amigos espirituais nas linhas e no texto que vamos ler hoje. E que os amigos possam incluir os dois, e a nós que estamos ouvindo e acompanhando, também sermos agraciados com as tuas bênçãos. Leve, Senhor, a nossa prece aos que estão doentes e sofrendo, que estão sozinhos, que estão abandonados, aqueles que passam fome e sede, aqueles que têm frio, que estão pelas ruas. Leve, Senhor, as nossas vibrações e também ilumine e aqueça os corações dos nossos irmãos presidiários, que ainda têm muito rancor e ódio, mas que com a tua luz e com o teu calor vai aquecer essa sementinha do amor plantada dentro deles, e eles vão encontrar o caminho do perdão e do amor. E assim, Senhor, deixamos a nossa prece com a equipe do cantinho, que ela possa levar a quem o Senhor designar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e os nossos defensores. Dai-nos força, Senhor, para não cairmos em tentações, e também nos ajude a nos livrarmos do mal. Que assim seja. Que as tuas bênçãos recaiam sobre todos, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Faustinho. Muito bem, a todos, minhas boas-vindas. A gente vai começar o nosso estudo das 19 horas. Então, para a gente se situar, como eu gosto de fazer sempre no começo, nós estamos estudando o capítulo 4 do livro Espírito da Verdade, que se chama Simpatia e Bondade. Não é? Ele remete ao capítulo 9 do Evangelho, que é bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Muito bem, ao longo das últimas conversas nossas, dos nossos estudos, a gente vem falando, não é, sobre a importância, não é, da bondade, da simpatia e da gentileza no nosso dia a dia, não é? A importância da nossa mudança de atitude, não é verdade? No que diz respeito à nossa transformação moral. Se eu não me engano, pela minha marcação, hoje a gente vai começar no item 5. A gente leu o item 4 na semana passada, não é? A gente está no primeiro item ainda, injúrias e violências, não é?
E hoje nós vamos começar pelo item 5. Eu queria saber se alguém me ajuda para a gente ir lendo, porque a gente já está naquela fase de lendo e conversando no detalhe, não é, sobre esse texto tão bonito que é no Evangelho. Alguém está com vontade de me ajudar? Pode ser. Oi? Eu ajudo. Oi! Então vamos, Nilza, vamos juntos. Minha voz não é muito boa, mas a gente ajuda, ajeitando o jeito. Imagina! Tá ótimo. Tá me ouvindo bem, né? Não tá falhando, né? Não, não, tá perfeito. Então vamos para o item 5, é isso? Isso é o que eu tenho na marcação. Não sei se todos É vocês têm isso a mesmo. mesma, mas é isso. Para mim é essa. Eu vou tentar ler aqui, porque é diferente do meu livro. A hora que eu não achar aqui, eu vou para cá. Eu leio no meu, ó. É, então tá. Item 5. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens desse mundo e prometendo os do céu, à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Ah, meu Deus do céu. Pois Que é, né, maravilha. gente? Pois é, né? Esse aqui tem tanta coisa para a gente falar aqui, não é? Mas Jesus sempre, né? A gente sabe, né, que Jesus diz que ser bem-aventurados são os mansos e os pacíficos, né? E o Evangelho começa dizendo o seguinte: né, a gente tem necessidade, sim, dos bens terrenos para sobreviver. Não é? Todos nós precisamos, né, de uma moradia, todos nós precisamos de um carro hoje em dia para ir de um lugar para o outro, a gente precisa trabalhar, né, para comprar as nossas coisas, para ter as nossas coisas. Mas o alerta que o Evangelho faz, esse primeiro alerta aqui, não é? É para que a gente não se esqueça, não é? Que não é só isso ao longo da nossa vida, não é? Que a gente não dê, né, aos bens materiais uma importância maior do que aos bens morais, né, sobre a nossa educação. Não é? Então, isso é fundamental. Então, é claro, é lógico, a gente aprende isso, né? A gente precisa das coisas materiais, porque senão a gente não ia ser capaz de viver, não ia ser capaz de passar pela nossa escola, que é a Terra, não é? Então, isso é um primeiro ponto fundamental. Sim, a questão material é importante, mas não é única, não é? E não é a mais importante, não é? E é muito interessante, não é? Porque o Evangelho, né, já aponta, não é, que
existe sim, a gente sabe porque a gente convive com isso, não é, no nosso dia a dia, essa desigualdade, não é, na questão material, essa desigualdade na nossa sociedade. A gente já conversou bastante sobre isso, inclusive, não é, em outros tópicos e em outros estudos, não é? E eu sempre gosto de dar o exemplo da pizza, não é, que a pizza tem 8 pedaços. Né? Se nós formos em 8 pessoas e uma pessoa comer 4 pedaços, as outras 7 pessoas vão comer só 4 pedaços, menos que um pedaço. Não é? E a riqueza no planeta é assim, não é? A riqueza no planeta, ela acaba sendo concentrada na mão de poucos, o que faz, não é, com que uma grande maioria, não é, passe por necessidades. Eu não me lembro onde eu vi, mas eu vi que, eu me lembro do número, porque acho que eu não vou esquecer tão cedo, que hoje, atualmente, existem 865 milhões de pessoas no planeta que estão morrendo de fome. Não são pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, é pior. São pessoas que estão morrendo de fome, ok? E que, claro, uma grande parte delas, né, 80%, se não me engano era o número, está em regiões de conflito. Então a gente está falando dos conflitos na África, a gente está falando dos conflitos no Oriente Médio, a gente está falando dos conflitos no leste europeu, não é? E a gente vê sim uma grande concentração de renda. E quando ele diz, né, que essa riqueza está na mão dos violentos, não é? É só a gente imaginar, não é, o que acontece, não é, nesses conflitos, principalmente no continente africano, não é? Porque, não é, aqueles que detêm o poder vivem confortavelmente, não é? Enquanto os outros estão lá morrendo de fome. A gente vê isso, não é, no conflito no Oriente Médio, que existe uma discussão muito grande hoje, porque não chega nem ajuda humanitária, não é? E as pessoas estão morrendo de fome. Outro ponto fundamental, né, e que eu acho que trata aqui, que é para a gente pensar, não é, porque Emmanuel já nos explicou várias vezes, e vários estudos, não é, que um dos grandes males da humanidade é o egoísmo, não é? E a gente entende, a gente vê essas coisas acontecendo, não é? Porque no dia em que não houver egoísmo, não é? No dia em que todos nós cuidarmos de todos nós, não é, como diz o Evangelho, não é, quando a gente aprender que a gente pode viver com menos, a gente vai ser capaz de repartir com aqueles que nada têm, não é? Então, é um mundo que a gente sonha, né? É aquele mundo que a gente imagina que todo mundo, né? Tem até uma música, né, do John Lennon que fala que é Imagine, que chama Imaginar, né? Para a gente imaginar um mundo sem fronteiras, onde todos vivem o dia, não é de hoje, sem pensar no amanhã, onde não há religião, não é? Onde todos se ajudam, não é? E esse mundo é isso que o Evangelho aqui está dizendo, não é? Que é um mundo feliz, não é? Onde não há egoísmo, não é? Onde há amor para com o próximo, onde há caridade, onde aqueles que têm um pouco mais que os outros, não é, vão ser capazes de dividir, não é? E eu sei, isso parece um pouco assim difícil, não é? E só um minutinho, gente, por favor. Desculpem. Mas a gente fica imaginando essas coisas e a gente já vê no nosso planeta alguns movimentos assim. Eu já dei esse exemplo para vocês em outros estudos, mas em países nórdicos, principalmente, né, aqueles países no norte da Europa que têm um nível
de desenvolvimento maior, não existe tanta disparidade, não é, entre as pessoas. Não é um grande executivo de uma multinacional. Eu lembro de um deles me contando, ele ganhava 2 vezes mais do que aquela pessoa que recolhia o lixo na rua, não é? Então, dessa forma, você dá dignidade àqueles que fazem trabalhos mais simples, mas que também são fundamentais, porque não há trabalho que não seja fundamental para o bem da sociedade, não é? E você coloca essas pessoas, né, capazes de levar uma vida, não é? Talvez não com luxos e confortos, mas com dignidade, não é? E com equilíbrio. Então, já existem alguns exemplos, né? Então a gente está caminhando para isso. É claro que a gente ainda está bastante longe, não é? Porque a grande maioria de nós, não é, ainda, ah, a gente ainda assiste em grande parte do mundo essa questão da desigualdade. Mas aqui o Evangelho está falando, e Jesus falou, né? Um dia seremos um mundo feliz. Não é? E nesse dia é o dia em que nós vamos aprender a nos amar, a respeitar ao próximo, não é? A praticar a caridade, não é? E viver num mundo feliz. Gente, me ajudem, porque aqui tem muita coisa para a gente conversar. Quem quer me ajudar complementando o que eu disse? Silêncio absoluto? Ninguém? Ô, Faustinho, me ajuda. Olha, Alexandre, a gente tem compreensão de tudo isso, né? Mas nós não somos exatamente perfeitos. Estamos a caminho dessa perfeição. Então, eu vejo assim, cada pessoa tem uma reação diferente. Eu acredito que tem muita gente rica que ajuda, né, aqueles que precisam. Mas também tem muita gente que toma isso deles. Então, você estava citando aí as guerrilhas, aquele pessoal. Então, tem aqueles grupos de mercenários que, quando sabem que vai chegar alimentação, que vai chegar remédio, que vai chegar água e coisas para o pessoal mais pobre, que estão passando fome, eles agem, roubam isso, pegam o benefício deles. E não tem como, né? Então, para a gente que é espírita, o que cabe muitas vezes é ajudar naquilo que pode, materialmente ou não, fazendo doações, e pedir que essas doações cheguem a quem precisa, né? Porque nós não tomamos conta do mundo. E Jesus, que toma conta do planeta, ele não interfere. Ele segue a premissa do Pai, né? Livre-arbítrio. Mas depois você responde por isso. Então, é muito assim, eu às vezes vejo isso, que nós realmente não estamos preparados para isso. Já tem gente falando aí que o mundo de regeneração começou lá atrás, no século XIX, na época de Kardec, e agora está chegando no seu ápice, né? Vai, não sei, não sei. Eu acho que isso ainda está longe, né? Mesmo porque o espírito que reencarna, ele pode vir preparado para cá. Mas como uma vez eu ouvi o Divaldo falando,
e também o Haroldo, bom, desculpa, o Divaldo e o Jorge lá. Vamos ver como vai ser quando ele chegar aqui. Isso em virtude de uma pergunta que uma pessoa fez para o Jorge, né, a respeito do André Luiz. Jorge, o André Luiz, se ele reencarnar hoje, ele vai vir com todo esse conhecimento, com todo. Não vai. Mas como ele vai usar isso, ninguém sabe. Então, talvez a gente tenha vindo com propósitos desses, né? E não estamos conseguindo usar. Não estamos conseguindo usar. Então, não sei. É uma coisa assim que é muito de cada um. Então, eu vejo hoje a coisa dessa forma. Faço o que eu puder. Simples. Nada demais. Porque quando a gente tenta extrapolar aquilo que a gente pode, a gente se dá mal. Né? Então, como você sempre falou, pega lá um sapato, pega lá uma coisa, pega uma calça, uma camisa que você não está usando, uma roupa, e doa. Né? Semana passada eu levei lá alguns calçados meus para o nosso cantinho. Mas aí eu fico pensando, tem que aparecer um cristão que usa 45 para botar aquilo no pé. É. Mas Você sa- aparece, né? Aparece. é, Então, é o pouco que a gente pode fazer. é. Por exemplo, você vive em São Paulo. O que é que você pode fazer? Eu não sei se você tem conhecimento de quantas organizações tem em São Paulo. Assim, eu falo organização, mas não é. Quantas pessoas tem em São Paulo que ajudam os outros? Não é? Deve ter. Ali do lado, perto do Mercadão, daqueles lugares que tem muito movimento, ali na Praça da Sé, na Praça da República, agora acho que a Praça da República deu uma limpada. Mas sempre tem quem ajude. Então, se fica às vezes difícil para a gente ajudar, mas a nossa vibração para eles é importante. A espiritualidade pega e ajuda. Então, de repente, tem um cara andando lá, uma pessoa andando na rua, ele vê, aí ele está assim com as intenções boas no coração, aí o Antônio está lá de manhã, sentadinho, ele e a Cláudia, fazendo a oração dele, ele pede que aquela oração se leva para quem necessitar. Aí, olha, vai lá, buzina na orelha daquela pessoa lá, para ele passar ali no barzinho da esquina e comprar um lanche e dar para aquele cara que está deitado em tal lugar. Aí os espíritos que trabalham com isso vão lá e encostam nele. Esse cara que está passeando ali é o Alexandre. Aí ele passa e fala assim, entra ali, ó, compra um sanduíche e deixa lá para o rapaz ali, que você viu ele deitado. E aí você faz. Aí você faz, você está andando, e ninguém viu, tá? Ninguém percebeu. Aí você fala assim, nossa, rapaz, o que me deu na telha de comprar esse lanche e entregar para aquela pessoa? Bom, que Deus abençoe, que ele possa tirar um bom proveito. Você sabe, Faustinho, eu estou te escutando aqui, e duas coisas, né? Eu queria, assim, dizer para vocês. Primeiro, a gente tem essa coisa, né? Você falou do mundo de expiação e provas, regeneração, assim. Eu acho que essas coisas são feitas, né? Para que a gente, de uma forma, para que a gente entenda melhor como é que existe a evolução, né? Eu, particularmente, a opinião do Alexandre, eu acho que é o seguinte, a gente precisa parar de pensar nisso, não é? Porque não importa que mundo que a gente está, né? O que importa é que a gente consiga caminhar, né, para um mundo onde haja amor, para um mundo bom, não é? Para um mundo feliz.
O resto é para a gente entender mais ou menos, né? Eu, particularmente, não acho que a gente está nem perto de chegar no mundo de regeneração pelo grande, quando a gente olha as coisas que acontecem. Essa é uma coisa. A segunda coisa, Faustinha, é que eu lembrei do texto lá do André Luiz, que a gente estudou, o 2, lembra dos excessos de você, quando você estava falando, não é? Porque eu gosto de dar esse exemplo para nós aqui desse nosso estudo. Estamos todo mundo em casa. Aqui em São Paulo tá frio pra caramba. Tá todo mundo em casa, quentinho, não é? Ligado na sua internet. Então todo mundo tem provedor de internet, todo mundo tem um aparelho, não é? Ou um celular, ou um computador, e não sei o quê, né? E todo mundo tem um armário cheio de roupa, nesse frio danado, que a gente pouco consegue usar o que a gente tem, né? A gente sempre, eu pelo menos sou assim, né? A gente tem uma pilha de camiseta, mas eu uso sempre as duas, três que estão por cima, porque é sempre o mais fácil. E eu me lembrei do texto, eu estava discutindo e estava me lembrando do texto do André Luiz, Os Excessos e Você, não é? E eu acho, e eu concordo com você, a gente tem que fazer o que a gente pode, não é? A gente tem que fazer o que a gente consegue, não é? Mas a gente tem que ter isso porque pelo menos para mim funciona assim, a gente precisa pensar nos atos para agir. Não é? Tudo bem que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente pensa, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar, não é? Por isso a importância desses nossos estudos, para que a gente pense sobre a questão dos nossos excessos. Não é? Agora a gente está aqui para pensar sobre a questão da simpatia e da caridade, não é? A gente faz o que a gente pode, mas a gente tem que pensar se o que a gente está fazendo é o suficiente. Será que a gente não pode um pouco mais? Não é? Se a gente sentir que não, muito bem. Não há julgamento de nada. Não é ninguém. A gente é espírita, a gente não julga nada. A gente, no mínimo, faz as preces, né, Faustinho, como você falou, né? Então, aí o que que acontece, né, Alexandre? A vida no planeta foi muito bem organizada. Porque Deus, Jesus sabia que o povo todos os espíritos que reencarnassem aqui iam ter problemas, né? Ia ter dificuldades. Então, esse tempo todo, na concepção deles, é normal. Por isso que o Chico sempre falava, não existe data precisa, porque existe livre-arbítrio, né? Cada um pode escolher, a coisa pode mudar de uma hora para outra. De repente, as pessoas que estão, os espíritos que estão reencarnando hoje, começam a ter uma visão diferente, começam a ter um desempenho diferente daquilo que foi esperado. Então, quem serão os espíritos do futuro? Nós. Nós vamos passar aqui, vamos retornar, chega do lado de lá, assim, passa, aí vem a tua consciência. Alexandrinho, Alexandrinho, você é um menino danadinho, como diz o Antônio. Né? Você devia ter feito isso, e não fez. Olha aquele outro gordinho ali, ó. Aquele ali, então, é danadão. Bom, aí a gente trabalha lá, aprende, desenvolve isso, retorna. Quando você retorna, você vai retornar, tem a preparação. Então, olha, como a gente diz aqui, né? Os espíritos que preparam a reencarnação falam assim, juízem. É, E aí, daqui é, anos, a gente retorna. Ou daqui 70, a gente volta. Nas mesmas condições, com possibilidades um pouco maiores, né? De fazer mais coisas. E assim vai indo. Então, a gente sabe hoje, através do Divaldo e até há anos atrás do Chico e de outros médicos, que tem muitos reencarnando e que estão voltando, porque não estão conseguindo.
Mas, não importa. Tem aqueles que veem que conseguem. Então, eu vejo o seguinte, nós não estamos preparados para nos esforçar demais. E aqueles que se esforçaram, quantos se esforçaram tanto, e depois de um certo tempo, caíram. Caíram. Então, eu vejo, por exemplo, o trabalho da Lídia e da Leda com o Divino Olhando. Era pouco. Faziam o que davam para elas fazerem. Né? Quando a Lídia e a Leda moravam lá, eles faziam o que davam para eles fazerem. Então, assim, claro, tinha outros grupos que levavam muito mais coisa lá. Tá? O que modifica? Nada. Batalharam, fizeram, divulgaram, conseguiram arrecadar, levaram. Então, o trabalho da Leda e da Lídia lá era muito devagar, silencioso, porque na época que a Leda e a Lídia estavam lá, eles conheciam toda a família do pessoal que gerenciava o hospital. E todos eles eram espíritas, inclusive o pai da moça, foi prefeito de Minas. Então, eles pediam, olha, divulga. Quem fez? Nosso cantinho. Entendeu? Então, é isso. Né? É, E é o suficiente. Nessa pode ser o suficiente. E ela sempre foi vista lá, as crianças, quando a gente ia lá, assim, é uma adoração enorme por elas. Né? Esse é o outro lado que, às vezes, deixa de acontecer. Né? Então, sei lá, a gente tem que se adaptar. Faz o que dá nessa, na próxima a gente volta, e vamos ver o que vai dar. você sabe, Faustinho, você tocou alguns pontos interessantes, né? Você falou do livre-arbítrio, né? Eu me lembrei de uma palestra que eu fiz lá no Cantinho, que tinha um título interessante que se chamava Minha Casa é o Universo. Né? Porque esse bendito livre-arbítrio que nós temos, né? Hoje, os homens são capazes de destruir o planeta, né? É, né? Então, assim, aperta dois botões, destrói o planeta, não é? E, obviamente, não é? A gente sabe, né, do trabalho da espiritualidade, a gente sabe de tudo, né, que isso é trabalhado para que isso não aconteça, mas muito bem. Mas existe o livre-arbítrio, não é? E nós vamos estar aonde a gente precisa estar, porque a gente acredita na perfeição da criação, não é? Isso é um dos fundamentos da nossa doutrina. Agora, eu acredito muito, Faustinho, que transformação moral é a gente ir dando os passos e fazendo as coisas aos poucos, não é? Então, para mim funciona assim, olha, puxa vida, eu não consigo, vou dar um exemplo que pode parecer bobo, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho 50 pares de sapato. Eu consigo doar 10, porque eu acho ainda que eu preciso de 40. Mas se eu parar para pensar um pouco, ainda nessa vida, eu vou descobrir que eu posso doar mais 10, porque eu consigo viver com 30. Aí eu vou descobrir, ainda nessa vida, que eu posso doar mais 10 e que eu posso ficar com 20. Aí eu vou descobrir mais um pouquinho que eu consigo ficar com 10, que aí eu consigo ficar com 3, não é? E aí quando eu pensar em comprar o sapato, por exemplo, um outro, eu vou falar assim, ah, não, vou mandar esse dinheiro para a instituição lá que o pessoal está precisando, está fazendo um projeto bonito e fazendo alguma coisa. Para mim, esse exemplo que eu dei, ele vale para tudo.
não é? A gente vai, né, tem um termo em inglês que fala baby steps, né, que a gente vai aprendendo passinhos de bebê, né? Então, a gente dá um passinho, a gente aprende uma coisinha, aí a gente dá mais um passinho, né? Aí a gente dá mais um passinho, aí a gente vai crescendo, nossos passos vão ficando um pouquinho mais largos, vão ficando cada vez mais firmes, não é? Até que a gente chegue num estágio onde a gente é capaz de andar. Isso é um paralelo que eu estou fazendo, né, com essa questão da caridade, com essa questão da bondade, com essa questão da gentileza que a gente vem estudando, não é? Mas é fundamental, né, do meu ponto de vista, que a gente pense nisso, não é? A gente tem o benefício, não é, de estar numa casa espírita, numa casa que proporciona estudos, não é? A importância dos estudos é aprender, é se lembrar, não é? Esses estudos servem para mim, né, como um alerta para que eu não me esqueça das coisas toda vez que a gente lê o Evangelho, lê um texto, para que eu me lembre das coisas, porque a gente acaba esquecendo, não é? A gente entra no nosso dia a dia, como aqui explicou no Evangelho, porque as coisas materiais são importantes para a nossa vida e para a nossa existência, não é? Mas é fundamental, não é, que a gente pense nesses conceitos, que a gente reflita sobre essas coisas, não é? Que a gente termine o estudo e fique pensando assim, puxa, lá no Evangelho a gente leu, lá no texto do André Luiz a gente leu sobre os excessos, aqui nesse texto a gente está falando de simpatia e bondade, que a gente lembre dessas coisas, para que a gente tente dar esses nossos passinhos. Entende, Faustinho? Para que a gente possa caminhar, e um dia caminhar, né, a passos firmes e a passos largos. Faz sentido para você? Faz. Olha, tudo faz sentido, né? Porque é isso que é interessante. Cada um deveria colocar as suas coisas, para que a gente junte tudo isso e tire uma conclusão, né? Tira um caminho, tira uma decisão, porque às vezes o que é para você não é para mim, mas pode ser para o outro. E às vezes o que é para mim não é para você. Só para descontrair um pouquinho, você falou, né, dos pares de sapato. Eu, por exemplo, eu estou sem nenhum, porque eu não consigo achar um do tamanho que sirva. Eu estou com duas sandálias, eu comprei uma sandália servil, eu estou usando ela nesse dia de frio com meia, aí eu comprei uma outra sandália que também serviu, mas não acho sapato. Fui comprar sapato, tem que ser tamanho 36, 46, 47. E o problema é que meu pé é fino e comprido, né? Então você compra um sapato 46, ele fica largo. E aí o 47 fica certinho, comprido, já sobra um pouquinho, mas fica largo demais. É só para você. Então, mas é isso, Alexandre. É para a gente ir praticando devagarzinho, sem pressa. Porque é como o carro de manhã, né? Você vai, liga, deixa e deixa ele esquentar. Hoje não, porque a injeção cuida disso. Mas se você fosse alguns anos atrás, né? Você pegar os carros que tinham afogador, né? Tem que chegar de manhã, puxar o afogador da partida, e depois ele vai, aí você vai empurrando o afogador até ele funcionar. Aí você tem que deixar ele esquentar. E o carro a álcool, então? Se não tivesse quente, você não andava mais do que 10 por hora. Morria, morria. Você sabe, Faustinho, sim, para a gente descontrair um pouco também aqui, mas é assim, depois que a gente estudou o texto do André Luiz, Os Excessos e Você, eu vou dar a minha experiência. Eu fui olhar minhas coisas, eu fiquei com vergonha. É verdade, porque o que eu tinha de coisa minha no armário, que eu simplesmente não usava,
E não é coisa assim que eu não usava há uma semana, 2 semanas. Coisa que eu já nem lembrava mais que eu tinha de roupa no meu armário. Eu fiquei com vergonha. Eu li aquele texto e fiquei com vergonha. Não é? Então eu fiz aqui e fui dividindo, né? Porque tem algumas casas aqui em São Paulo, o Jardim das Borboletas, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Tem alguns trabalhadores do cantinho que ajudam. Bom, muito bem. Eu falei, não posso, eu fiquei com vergonha, não é? Então, eu acho que é assim, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai sentindo essas coisas, e não é que eu fiquei com pouca coisa, não, ainda tem um monte de coisa que eu tenho apego aqui, tá? É porque você só está aquecendo ainda. É, Quando você então, estiver aquecido, né, aí a coisa flui mais direta, né? Não fica é, tão enrolado. Porque às vezes você olha aquelas coisas, mas o seu subconsciente está lá. Não, deixa aqui mais um pouquinho. Não, é, mas aí, à medida que você vai chegar a hora que você vai se para. Não, chega. Oh, meu, tá na hora, né? Aí você começa. Né? é isso Aí aí, isso se torna mais natural. é isso aí. Né? Da mesma forma, como ele fala aqui, né, sobre os mansos e pacíficos. Como é que a gente aprende a ser manso? De um dia para o outro? E ser pacífico? Se você sai, bom, você mais, apesar que Paulinho é tão triste, hein? Mas você sai no trânsito. O cara te dá uma fechada, você já vai, vira e já. Aí você fala, não. Conversa com você. Meu, para com isso. Sabe que não adianta, você vai xingar à toa, você vai ficar nervoso à toa. Para com isso. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai com Deus. Aí você faz isso. Aí você, logo depois, você, 3 situações dessas, você explode. Aí na quarta situação, você ameniza. Aí passa daqui, uma semana acontece de novo, você já não faz isso em 3, você faz em 2. Então você vai aprendendo a ser, né, pacífico. E vai aprendendo. Aí você chega, você está lá na reunião, aí o espírito de porco liga o alarme. Você já solta os cachorros. Na outra vez que ligar, você já não faz isso. Você fala assim, meu filho, Deus te abençoe. Você seja iluminado, não fazer isso mesmo. Pronto. Né? Então, são coisas que a gente tem que ir devagar. É isso aí. Se a gente fosse preparado para ir depressa, o mundo estava A bem. gente, a gente tropeça, que nem criança aprendendo a andar. É, Quando ela corre, ela tropeça. e às E vezes a, para bater os dentes. e a gente assim também, né? Bom, mas, gente, alguém mais quer participar dessa nossa conversa? Porque tá boa, a gente já não tem mais muito tempo. Alguém mais quer me ajudar? É Ajudar o, o Faustinho? é o frio. Você lembra É. daquele anúncio das lojas pernambucanas? Batia na porta. Quem bate? É o frio. Oi, Nilza. Digue. Eu estava escutando vocês, estou concordando com várias coisas, mas eu estava pensando na angústia que a gente tem, essa angústia de, de- desses, desses 865 milhões de pessoas morrendo de fome, né? Então, eu fico pensando, Alexandre, que assim, a gente, que nem o Faustinho falou, a gente tem que fazer a nossa parte pedindo a Deus a permissão, porque tudo depende de Deus também. Por isso que eu falo, o que é o entendimento para mim, depois da humildade para com Deus, vem primeiro a humildade para com Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, né? O governador da orbe, né, que é Jesus, sabe de tudo isso que está acontecendo na Terra, não está perdido, né? Eu acredito que não. Então, não existe nenhum injustiçado na Terra, né? Não existe, não existe. Porque se a gente acredita na encarnação,
todos que estão na Terra estão passando o que precisa passar. É isso que a gente tem que lembrar. Mas a gente querer fazer as coisas antes de Deus, porque Deus está vendo tudo. A humildade que a gente tem que ter com Deus, para mim, é isso. Ele está vendo tudo. Então, a gente pode trabalhar, fazer o que dá. Faço o que posso. Deus sabe o que eu mereço. Nilza. É porque você falou que para você, primeiro, vinha caridade. Primeiro. Uhum. Mas para mim, não. Para mim, é humildade com Deus. Porque sem a humildade com Deus, você não consegue fazer caridade. Porque é Ele que vai definir. Porque o que é a humildade com Deus? Se não é você se colocar e perguntar, está certo, está errado, o que eu devo fazer, né? O livre-arbítrio, às vezes, a gente tem que falar, né? Deus, faz a sua parte, né? Faça a sua vontade, não a nossa. Né? Eu concordo com você, mas eu já estou partindo do pressuposto que pelo menos isso, aqui nesse grupo, a gente já entende, não é? Que somos imperfeitos e que existe um ser que é perfeito, que é Deus, tá? Agora, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com uma coisa que você disse. Você disse que como Deus é perfeito, todos estão aqui passando por aquilo que tem que passar. Eu acredito... Não é resgate, é reparando. Então, mas calma. A gente precisa tomar muito cuidado com essas palavras, porque eu entendo o que você quer dizer, mas pode fica parecendo... um castigo, né? E fica parecendo assim, tá passando fome? Deixa passar fome, porque precisa passar fome. Então a gente precisa tomar muito cuidado não é com isso. assim, não, Alexandre. Né? Não é assim. É que é assim, às vezes, essa angústia que a gente tem em querer ajudar e não poder, a gente tem que se colocar perante Deus que a gente não pode fazer tudo, não dá. É verdade. É isso que eu quero falar. É a humildade perante Deus que a gente precisa ter, porque nós não vamos conseguir. Então, fazendo essa pequena parte, né? Fazendo essa. Que nem um beija-flor, né? Que joga aquela coisinha de água na floresta pegando fogo. Ele não vai apagar a floresta, mas ele faz a parte dele. Então, eu penso isso. Não é querendo dizer que a gente está virando as costas, não quer ajudar. Não é isso, não, viu, Alexandre? Não, eu só queria deixar claro, eu sei. Eu só queria deixar claro. Existe essa coisa toda, né? Porque a gente sente muita culpa. Muita culpa. Eu já me senti muitas vezes culpada, porque a gente está vivendo, às vezes, uma partezinha da vida um pouco melhor, e você olha ali do lado o outro passando. Isso não dá para ser feliz mesmo. Realmente, no nosso mundo, não dá para ser feliz. Porque você não é feliz vendo os outros passando necessidade, né? Então, mas só que a gente também não pode ficar angustiado, entendeu? Porque senão é o que tá na regeneração, vai demorar, mas quando você está fazendo mudança da sua casa, não está uma bagunça a sua casa? A terra está uma bagunça. É isso aí. Posso abrir para o Antônio, que ele levantou a mão e a gente já está quase no horário. Vamos ver. Antônio? Ô, meu amigo, vocês estão tocando uns pontos bastante interessantes. Eu aprendi uma coisa com um rapaz chamado Ricardo Vardio, médico lá do Belo Horizonte, e ele fala muito assim, observa Jesus, né? Jesus sempre perguntava, o que queres que eu faça? Então, quando a gente vai atender uma pessoa, ou vai ajudar um familiar, ou a gente se vê, é muito importante fazer essa pergunta. Porque o Ricardo Vardio conta um caso muito interessante. Ele fazia umas marmitinhas, né? Lá a gente chama de sorrisal, né? Aquelas marmitinhas para levar para o pessoal que está com necessidade, pessoas que vivem no viaduto. Isso tem muito lá em Belo Horizonte, como tem também em São Paulo. Né? Então, tinha uma equipe que fazia isso e tal, eles iam lá. Um dia chegou para um senhor lá, o cara falou assim, você só pensa que pobre tem fome? Né?
Ele levou um susto assim, né? Que ele falou assim: eu não estou querendo comida. Eu queria ração para o meu cachorro. Ele está aqui precisando. Ele queria isso, ele não queria comida, não queria ter a ração para o cachorrinho dele. Então, no caso dele, falou: a partir daí eu pergunto para a pessoa, vai lá, cumprimenta ela, olha nos olhos dela, conversa com ela, faz o contato de humano com humano. Ele fala: outro problema muito sério da gente, que a gente cria uma distância com o necessitado. Então, quando Jesus perguntava o que queres que eu faça, Jesus fazia um contato de coração com coração. A gente tem que tomar muito cuidado também, que a pessoa às vezes está precisando de um abraço, né? Está precisando de uma palavra, está precisando ser vista. Isso é um problema muito sério. Essas pessoas que vivem na rua, elas não são vistas, né? Isso é um problema muito sério também. O Ricardo Varginha estava falando sobre isso, eu fiquei pensando. Eu vivi em Belo Horizonte muito tempo, né? Assim como você vive em São Paulo, e a gente pensava que esse problema era igual. Eu pegava ônibus no centro, às vezes, para ir trabalhar em Santa Luzia, e era um lugar muito pobre lá que chama Estação Ferroviária. Ficava lá. E, inclusive, assim, a gente andava lá, a gente pensava, era até perigoso à noite, né? Mas a gente via a necessidade, a gente via aquela coisa toda, e a gente nem olhava, né? E hoje a gente vê, assim, a importância desse contato, né? De perguntar mesmo. Porque, às vezes, eu lembro aqui, a vez que eu comecei no Espiritismo aqui em Campinas, tinha um senhor que ele vivia na rua andando assim, bem maltrapilho e tudo. Aí arrumei as calças que eu tinha, falei: vou dar para ele, né? E ele falou que não quer calça, não, eu não quero nada disso, não. Ficou bravo comigo. Aí eu vim saber depois que ele era filho de uma família muito rica aqui de Campinas. E ele decidiu viver na rua, porque ele não aguentava mais viver com a família dele. E eu lá preocupado que ele está com a calça rasgada. Aí eu fui aprendendo, né, essa lição de perguntar, né? Perguntar mesmo, o que você precisa, né? E até entre nós mesmo, né? Às vezes a gente está uma pessoa ali sofrendo e ela não fala nada porque você nem dá abertura para ela falar, né? Você não dá espaço para ela falar, para ela abrir o coração dela, para ela desabafar. A gente não cria vamos dizer assim, um vínculo afetivo, né, para que isso ocorra. A gente vira espírito de bom dia, boa noite, boa tarde. Né? Esse espírita, bom dia, boa tarde. Vai estar na equipe mediúnica lá, tem lá as pessoas, você nem conhece elas direito. A pessoa chega, faz o trabalho mediúnico, vai embora, você nem sabe, nem viu a cara dela, não sabe quem é ela, nem nada. Trabalharam junto, espiritualmente. Então, hora que eu fico olhando esse negócio, eu falo assim: gente, meu pai do céu, isso acontece lá no nosso cantinho, viu? Não sei se você sabe disso, mas acontece. Né? Não sei se acontece no seu grupo. A gente vê isso acontecer. E a gente precisa mudar isso, né? Porque a gente precisa se unir mesmo no trabalho para que não haja essa, vamos dizer assim, a gente tem um pouquinho mais de proteção, né? O Faltinho tem comentado muito com a gente assim. E o caminho é esse, é o caminho de se conhecer, de se amar, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Não é isso que Jesus falou? Então é isso, entregar o bastão, e desculpa, falei demais. Imagina, Antônio. Bom, estamos a 2 minutos, não é? Então vamos encerrar, não é? Queria agradecer a vocês todos, foi muito boa a conversa. Não é? Na semana que vem a gente reinicia no item 6 do capítulo 9 do Evangelho, que se chama a afabilidade e a doçura. Então vai ser muito bom também. Não é? E vamos encerrar como a gente sempre faz, nos unindo em pensamento e em coração, agradecendo a espiritualidade por essa hora de estudos e de conversa que tivemos sobre amor, sobre caridade, sobre gentileza, não é? Que a espiritualidade possa amansar e pacificar os corações daqueles que ainda são violentos, não é? E vamos orar por todos aqueles irmãos que tanto necessitam, aqueles pobres e miseráveis que não têm o que comer, que não têm onde dormir, que não têm onde morar, aos nossos irmãos em zonas de conflito, aqueles que passam fome, aos doentes e a todos aqueles que necessitam de amparo.
E vamos pedir à espiritualidade que abençoe o Eduardo na próxima hora de estudo sobre um tema tão importante, que é a mediunidade. E assim, nós deixamos em forma de prece as nossas melhores energias, para que a equipe espiritual que nos acompanha possa levar e distribuir a todos aqueles que mais necessitam. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós. Em que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Dudu está com você. Eu preciso comer alguma coisa. Vai comer. É,